Senhores telespectadores, estou a falar-lhes num lugar muito ilustre da história portuguesa. Bom, e sinto que a minha obrigação era contar a história desse lugar. Não a conto porque eu não sei. Nem eu a sei, nem ninguém a sabe. Já viram? Estou aqui no alto de uma igreja, é um monumento nacional, a Igreja Matriz de Viana, Viana do Alentejo, porque há duas Vianas. Esta Viana do Baixo Alentejo, Viana da Pardo Alvito, Viana da Grande Planície e lá em cima a Viana da Foz do Lima, a Viana do Mar, aqui mais modernamente chamaram Viana do Castelo, de um castelo que lá não há. Esta Viana do Sul, Viana do Alentejo, tem origens muito obscuras. No tempo de Dom Afonso Henriques não existia isto. Era uma terra revolta de guerras, de mouros. Bom, no tempo de Dom Afonso II há um cavaleiro, um tal Gil Martins, um cavaleiro grande, proprietário, tinha aqui uma herdade enorme, naturalmente apanhava isto tudo à volta. E depois o Dom Dinis transforma essa herdade numa vila. É no ano de 1313, exatamente 1313, que o rei Dom Dinis dá foral à nascente vila de Viana. A condição com que deu o foral, mas encarregou logo os moradores de fazerem uma muralha à volta da vila. Ainda hoje cá está, podem ver bocados dela, ela está toda, com 5 torres, estão as 5 torres, a mais importante, vê-se ali na nossa frente, era a torre de homenagem. A muralha devia ter uma altura onde chegasse um homem a cavalo com uma lança. Bom, e a largura da muralha tinha que ter uma braça, é o que ela hoje tem. Bom, portanto, este muro, hoje perfeitamente visível, marca o espaço da primeira vila, da vila dionisina, aqui de Viana do Alentejo. Encheu-se rapidamente de casas, havia aqui um passo para os alcaides, era um sítio perto de Évora, muito bem localizado, porque imaginem que Viana tem fronteira com os concelhos do Alvito, de Alcácer do Sal, de Évora. Évora fica aqui a 2 passos, de Portel e de Montemoro Novo. Portanto, de certo modo, se o Baixo Alentejo tivesse coração, o coração era exatamente aqui, em Viana. As terras são boas, grandes planícies, terras de pão, magníficos olivais e, portanto, desenvolveu-se rapidamente aqui uma vila. Não tardou que essa muralhazinha do Dom Dinis estivesse cheia de gente, as casas pularam lá para fora. Agora reparem, vem aqui ainda a muralha, vem a vila enorme, ocupa essas colinas todas, e chegou a ser um lugar preferido pelos reis. Andou por aqui o rei Dom João II, havia aqui um passo dos alcaides. Depois o Dom Manuel mandou fazer uma igreja, uma belíssima igreja. Estão a ver o pórtico exterior. Eu penso que a igreja ficou incompleta, mas vejam o interior, é imensa. Tudo isso. Aqui, olhem, aqui esteve o rei Dom João II, estiveram os príncipes, o Dom João e a mulher, coitadito, o príncipe durou pouco tempo. Aqui o próprio rei Dom João II reuniu cortes, tiveram aqui umas cortes que começaram em Évora, mas lá houve rebates de peste e ele veio para aqui, que era terra de melhores ares. Quando uma pessoa queria escapar àquele afogadilho de Évora, vinha para Viana. Viana era em relação a Évora o mesmo que Sintra era em relação a Lisboa. Era, portanto,
um lugar de repouso, um lugar de paz, um lugar de dormir sem pesadelos. E hoje continua a ser tudo isso. Viana do Alentejo é das terras mais bonitas de todo o nosso Alentejo. Eu gostava também de dizer de onde é que vem este nome de Viana, mas também não sei. É verdade que o pai do Dom Dinis, quando veio lá de França, pôs o nome de Viana, a uma terra lá em cima que hoje é a Viana da Foz do Lima, a Viana do Castelo. E isso ele próprio disse, fui eu quem escolheu o nome. Portanto, o nome de Viana do Norte é do Dom Afonso III. Esta Viana do Sul, não sei, ou é dele ou é do filho, do Dom Dinis. Viana, para distinguir da outra, chamou-lhe Viana do Alentejo. E foi também o Dom Dinis quem mandou arrotear todos estes campos à volta. Estou a dizê-lo baseado aqui nestas oliveiras. Estão a ver oliveiras que têm entre 600 e 700 anos. É fácil determinar isso pelos troncos. Portanto, são oliveiras do tempo de Dom Dinis. Estou-lhes a falar num lugar particularmente fascinante. É a fazenda de São Pedro. São Pedro, havia aqui já ocupação neolítica. Aqui, neste ponto onde eu estou, vêem-se os vestígios de um dolmen. 100 metros mais à frente está outro. Bom, mas depois isto foi cristianizado e fizeram aqui, talvez no século XVI, uma ermida em honra de São Pedro. Essa ermida vem nos Torreões, devia ser muito parecida com a ermida de São Brás, em Évora. Simplesmente, a ermida de São Brás teve a protegê-la os amigos de Évora e hoje é aquela beleza. Esta foi inteiramente votada ao abandono e hoje é esta ruína. Quem entrar por entre estes muros derribados ainda pode ver as paredes pintadas com frescos do século XVI ou XVII. É claro, aquele é particularmente interessante porque vêem-se as cabeças dos apóstolos e está ali Cristo a ser abraçado por um apóstolo. Julgo que é o abraço do Judas. E reparem, também o tempo aqui foi o Judas. Retiraram a parte de baixo, era a que tinha a mesa posta, ficaram os apóstolos ali. As últimas lembranças dos apóstolos estão agora a desaparecer. E a gente vê isto com o coração apertado. Eu não queria sair aqui deste monte de oliveiras do tempo de Dom Dinis sem lhes falar nas ervas do campo. Aqui, junto de mim, reparem, isto toda a gente sabe, são cardos. Isto é o cardo que fere a mão. Aqui está uma outra planta, muito parente do cardo, mas que não tem flor, é a cardeta, e eu vou apanhar a cardeta. Para apanhar a cardeta vou pôr uma luva de cabedal, porque a cardeta é tão dura que fere a mão. A cardeta é isto. Depois arranco-lhe esta parte, que tem picos, e este fio que fica por dentro dá para fazer uma sopa. É o caldo de cardetas.
como o povo come cardetas e não come os cardos, hoje os campos têm muitos cardos e já são raríssimas as cardetas. O povo não come cardos, é como quem diz: quando a fome era muita, nem o cardo escapava. Outro lugar com muita significação arqueológica é aqui este espaço da Senhora de Aires. A Senhora de Aires está atrás de mim, vê-na, é um grande templo, aquilo é Dom João V, aliás está lá uma data, 1744, século XVIII, já, portanto, relativamente moderno, mas antes daquele estava lá outro, que parece ter sido fundado pelos Templários, e antes desse dos Templários havia aqui um santuário romano. O Dr. Zé Leite Vasconcelos fez aqui explorações, encontrou uma muralha com 150 metros de comprido. Bom, havia um santuário e há uma lenda. A lenda, vejam como estas coisas passam o tempo. A lenda é de que vivia há muito tempo aqui um homem que tinha um curral. No curral guardava as bestas, mas no meio das bestas aparecia-lhe a imagem de Nossa Senhora. Então ele arrasou o curral e fez um templo para Nossa Senhora. O simbolismo é transparente, quer dizer, entre um santuário de ídolos falsos, ele encontrou a Senhora que para ele era a verdadeira. É o sentido da lenda da Senhora de Aires. Hoje é um dos grandes santuários do Baixo Alentejo. Aqui chamam-lhe a Fátima do Baixo Alentejo. Faz-se aqui uma feira, todos os anos, que atrai mais de 20 mil pessoas. Bom, e lá dentro, quem der uma volta lá por dentro, vê milhares e milhares e milhares de devotos a agradecer graças, curas, salvações da guerra. São milhares e milhares de milagres que aquela senhora tem feito e, pelo visto, continua a fazer. Nos arrabaldes de Viana do Alentejo está a aldeia São Bartolomeu do Outeiro. É uma aldeia muito interessante por vários motivos. Logo à entrada tem uma imagem de si própria. Isto é um monumento coletivo, feito aqui pelos habitantes. Dizem que é a aldeia dos pequeninos, São Bartolomeu dos pequenos, mas lá está o depósito da água, lá está o casario. E lá está, sobretudo, no nicho, a imagem de São Bartolomeu. São Bartolomeu que venceu o diabo. Mas a gente vai ver o São Bartolomeu mais de perto. O verdadeiro São Bartolomeu é este. É uma enorme imagem de pedra. Eu penso que pode ser dos fins do século XV. Pesa 250 quilos, sai sempre que há procissão, vai carregada aos ombros de 8 homens, há sempre voluntários para dar a volta à aldeia e voltar aqui. E como veem, o São Bartolomeu tem ajoelhado aos pés uma figurita assim, um pequenote. É o diabo, porque é o São Bartolomeu quem tem o diabo preso todo o ano. O diabo, quando chega ali, parece que é em 24 de agosto, naquela noite, ele em 24 de agosto, não sei bem a que horas, solta-se e anda à solta pelo mundo e faz tudo quanto quer. Bom, mas durante a noite
Vem outra vez o São Bartolomeu, ele até traz um cutelo nas mãos, como veem, e procura o diabo. E dizem que até hoje sempre o conseguiu encontrar e o tem ali acorrentado. Aqui esta gente da aldeia de São Bartolomeu acredita nisso, acredita mesmo. E durante essa noite acendem uns fogos, são tachos de barro com grandes labaredas. Aqui à volta do monte há chamas por toda a parte para ajudar o São Bartolomeu a ver nos caminhos e a achar o diabo. E eles acreditam que sim, que o diabo continua preso e quem manda é São Bartolomeu. Eu, infelizmente, não tenho a mesma certeza. Não sei se o diabo anda preso ou está à solta. Mas o meu telespectador pense nisso e julgue por si. Claro que essas histórias do diabo acorrentado ou do diabo à solta são vestígios de velhas lendas, algumas muito antigas. Mas aqui também há história a sério. História a sério e mal conhecida. Esta árvore que está atrás de mim, com um diâmetro de mais de 8 metros, pode ter alguns 700 anos. Vamos pensar em 700. Estamos em 2000, ela terá sido plantada à volta de 1300. 1300 reinava Dom Dinis, o lavrador. O lavrador porque pôs tantos olivais, que por essa altura esteve aqui em Viana. Foi ele que fez Viana vila. E nesse início do século, em todo o sul do país, milhares e milhares de lavradores puseram oliveiras. Porquê? Porque a lavoura do trigo, o trigo que é o que dá o pão que se come, não dava lucros aos lavradores, só dava ao senhor da terra. Os lavradores substituem a lavoura do trigo pela lavoura do azeite e do vinho. E então a lavoura cresce, há uma grande exportação, mas o pão falta. E os senhores protestam porque as rendas diminuem. Agora reparem, 75 anos depois, em 1375, reinando já o fraco rei Dom Fernando, fez a famosa lei das sesmarias, que até no meu tempo ensinava-se que era para proteger a lavoura. Era sim para proteger o pão que se come e, naturalmente, o pão de que os senhores tiravam a sua renda. E dizia que as terras que eram para dar pão tinham que ser restituídas à lavoura do pão. É uma lei contra a lavoura da exportação, contra o azeite, contra o vinho. Eu acho que essa lei nunca deu grande coisa, porque, reparem, 1375. Agora, anda-se 8 anos para a frente, 1383, e é todo o Alentejo que explode naquela terrível e sangrenta revolta camponesa que acompanha o fim da primeira dinastia e que vem a gerar a subida ao trono de Dom João I de boa memória. Isto quanto ao azeite. Quanto ao vinho, penso que foi também pelo século XIV que estas encostas se começaram a povoar de vinha. Sabemos pouco sobre a vinha de Viana durante todos esses séculos, mas é verdade que no século XIX estas encostas à volta da vila estavam cheias de vides e nasceu aqui uma coisa extremamente importante. A primeira adega social instituída em Portugal. Ela foi inaugurada pelo rei Dom Carlos, creio que em 1893, e é obra de um homem, nascido aqui,
um herói da agricultura alentejana chamado António Isidoro de Sousa. Para António Isidoro de Sousa, o futuro do Alentejo era um caminho que se chamava solidariedade. Era preciso que todos, grandes e pequenos, se unissem num enorme esforço. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu que aqui nestes concelhos à volta toda a gente desse os braços. Fizeram, eu estou-lhes a falar, já viram, num edifício enorme, isto são mais de 1000 metros quadrados. Isto foi a adega que ele, com os seus sócios, conseguiu fazer. Chegou-se aqui a fazer realmente uma produção excelente. Ao mesmo tempo, ele era contra a grande propriedade. Estabeleceu o parcelamento. Hoje chamam hortas às pequenas propriedades que nasceram desse parcelamento. Comprava grandes herdades, quadriculava-as em pequenas parcelas e hoje, à volta de Viana, há perto de 400 hortas, é o nome que lhe dão, hortas, pequenas propriedades que permitem uma vida livre e independente. Eu acho que a obra de António Isidoro de Sousa era um exemplo para gerações futuras. Bom, mas isso não aconteceu. O apóstolo morreu e com ele a sua obra. Este enorme edifício entrou em ruínas. Ainda há poucos meses foi à praça, ninguém lhe pegou. É uma casa abandonada, não sei o que vai acontecer aqui. Que bom que seria que um dia aqui pudéssemos visitar um museu da agricultura alentejana. Um museu desta grande província, das tentativas que têm sido feitas século após século para a salvar. A terminar por essa, do António Isidoro de Sousa, que foi um dos homens que viu mais claro na história do Alentejo. A Vila das Alcáçovas recebeu o nome de haver aqui um palácio que depois, com o tempo, foi mudando, enfim, muitas vezes está na nossa frente. É o Paço Real das Alcáçovas. É esta triste ruína. Foi habitado pelo rei Dom Dinis e pela rainha Santa Isabel, depois por todos os reis que seguiram. Passou por ali o Dom Afonso IV, passou por ali o Dom Pedro, o Dom Fernando, o Dom João I e a rainha Dona Filipe. Passou por ali o Dom Duarte, que foi quem o deu depois aos Henriques de Trastâmara, que era uma família também real, espanhola. É por isso que à porta veem as armas reais de Castela e não as de Portugal. Mas foi aqui que se passaram inúmeros factos extremamente notáveis da história portuguesa. Olhem, foi por exemplo aqui nestas casas, que em 1447 se deram 2 casamentos ao mesmo tempo de 2 irmãs, a Isabel e a Beatriz. A Beatriz é a famosa Dona Brites. E casaram aqui no mesmo dia, a Isabel com o próprio rei de Castela, Dom João II. E desse casamento veio a nascer a rainha Isabel a Católica, nem mais nem menos. Bom, a Beatriz com um primo que era Duque de Viseu, e desse casamento veio a nascer o rei Dom Manuel. Mais tarde, em 1479, foi aqui, ali naquelas casas, que se assinou o famoso Tratado das Alcáçovas. O Tratado das Alcáçovas é o tratado que põe termo a uma guerra terrível e sangrenta e desnecessária entre Portugal e Espanha. Estabelece a paz e a amizade entre os 2 países e reserva para Portugal o direito a navegar e a descobrir no Atlântico para sul das Ilhas Canárias. É, portanto, o tratado que vem a garantir a Portugal
a passagem para as Índias. Uma casa com tanta história estava a cair de podre. Bem, foi por isso que, ali no princípio dos anos 90, um jornal de Lisboa, o Diário Popular, abriu uma campanha e disse: isto não pode ser, é preciso salvar este, e abriu uma subscrição pública. Houve milhares de pessoas a oferecer-se, mas não foi necessário, porque o Estado disse: não é? Nós compramos o palácio. Portanto, agora nem sequer há a desculpa de que o palácio está na posse privada. Este monumento da história nacional é propriedade do Estado. Mais, no orçamento deste ano está incluído no PIDAC 150 mil contos para obras de restauro, mas as obras não começam. Sabem porquê? Porque as autoridades dizem: bom, a gente verba tem, mas depois o que é que se vai fazer daquela casa? Quer dizer, há verba, há história, há palácio, só falta quem tenha ideias.